A guerra não começou com explosões, nem com frotas atravessando o espaço. Ela começou com cálculos. Durante décadas, a galáxia viveu sob um equilíbrio frágil sustentado por duas superpotências interestelares, cujos territórios jamais se tocaram diretamente. A distância física entre elas era grande demais para conflitos tradicionais, mas pequena demais para permitir ignorância mútua. Ambas sabiam da existência da outra. Ambas sabiam que um confronto direto seria devastador em uma escala que nenhum registro histórico conseguia conter. Por isso a guerra foi deslocada para antes do evento. Avanços na manipulação probabilística permitiram que futuros possíveis fossem mapeados, testados e descartados. Não se tratava de prever o amanhã, mas de explorar milhares de versões dele, identificando quais linhas temporais favoreciam a própria sobrevivência. Cada decisão estratégica era tomada não com base no presente, mas no impacto que teria sobre futuros ainda não consolidados. Com o tempo, esse processo deixou de ser defensivo. As duas potências começaram a intervir nos futuros uma da outra. Pequenas alterações tornaram-se frequentes, falhas inexplicáveis em sistemas de navegação, descobertas científicas que nunca se completavam, líderes políticos que morriam antes de assumir cargos decisivos. Nada disso parecia guerra. Eram eventos isolados estatisticamente aceitáveis, mas quando analisados em conjunto revelavam um padrão de sabotagem temporal. A guerra estava sendo travada no campo da antecipação. Cada lado tentava eliminar, antes que existissem os cenários em que o outro poderia vencer. Frotas eram destruídas em futuros que jamais se tornariam reais. Planetas eram evacuados em linhas do tempo que seriam abortadas minutos depois. Bilhões de vidas eram salvas ou condenadas em versões da realidade que nunca se estabilizavam. O presente tornara-se apenas um ponto de passagem. Para sustentar esse tipo de conflito, ambas as potências criaram unidades especializadas em guerra pré-evento. Analistas, estrategistas e operadores trabalhavam conectados a sistemas capazes de projetar consciências humanas e artificiais em futuros simulados, vivenciando batalhas que não haviam ocorrido, e que, se tudo desse certo, jamais ocorreriam. Esses operadores não eram soldados no sentido tradicional. Eram testemunhas de guerras que precisavam ser esquecidas assim que retornavam. Suas memórias eram parcialmente apagadas, fragmentadas ou reorganizadas para evitar contaminação do presente com informações de futuros descartados. Mesmo assim, algo começou a falhar. Resíduos temporais passaram a se acumular. Pequenos lapsos de memória surgiam entre os operadores. Sensações de déjà vu tornaram-se comuns. Alguns relatavam conhecer estratégias que nunca haviam estudado, ou temer batalhas que jamais haviam sido travadas oficialmente. Os sistemas classificaram isso como ruído aceitável. O que eles não perceberam foi que, à medida que mais futuros eram descartados, o universo começava a resistir. As probabilidades deixaram de se comportar como variáveis neutras. Algumas linhas temporais tornaram-se mais difíceis de eliminar, como se insistissem em existir. Entre elas havia uma recorrente. Em praticamente todas as simulações de longo prazo surgia o mesmo cenário: um conflito aberto inevitável iniciado não por um ataque direto, mas por uma falha catastrófica nos próprios sistemas de antecipação. Em todas as variações, a guerra que deveria ter sido evitada acabava acontecendo justamente por causa das tentativas de impedi-la. Essa linha do tempo foi marcada como prioridade máxima de contenção. Ambas as potências passaram a concentrar esforços em apagá-la antes que se tornasse dominante. Intervenções mais agressivas foram autorizadas. Limites éticos foram flexibilizados. Futuros inteiros passaram a ser descartados sem análise completa apenas para evitar que aquela sequência específica se consolidasse. O paradoxo começou a se formar. Quanto mais tentavam impedir a guerra real, mais o tecido temporal se tornava instável. O número de futuros viáveis diminuía. As possibilidades convergiam. O universo parecia empurrar as duas potências para o mesmo ponto inevitável. E no centro desse ponto estava uma guerra que ainda não havia começado, mas que já havia sido lutada milhares de vezes. Sem que um único tiro tivesse sido disparado no presente, o conflito já havia deixado cicatrizes profundas na estrutura da realidade. E o primeiro sinal de que algo havia saído definitivamente do controle foi simples, silencioso e impossível de ignorar. Pela primeira vez, duas simulações diferentes produziram exatamente o mesmo futuro. Os operadores foram os primeiros a sofrer as consequências de uma guerra que oficialmente não existia. Eles passavam a maior parte de suas vidas
conectados a sistemas capazes de projetar suas consciências em futuros simulados. Nessas projeções combatiam, recuavam, venciam e morriam em cenários que, ao retornarem, eram classificados como descartados. O presente exigia que essas experiências não deixassem marcas. Mas marcas começaram a surgir. No início, eram falhas pequenas. Um operador acordava com a sensação de ter perdido algo que nunca possuíra. Outro demonstrava reflexos condicionados a ameaças que não existiam em nenhum registro oficial. Havia mapas mentais de campos de batalha que jamais haviam sido construídos, estratégias para conflitos que nunca aconteceram. Os sistemas de contenção cognitiva tentavam corrigir essas anomalias, fragmentando memórias, diluindo conexões, apagando excessos. Ainda assim, os resíduos permaneciam. A guerra estava vazando. Com o aumento das intervenções temporais, os resíduos tornaram-se mais densos. Operadores começaram a carregar memórias sobrepostas de múltiplas versões de si mesmos. Em algumas, haviam sobrevivido. Em outras, haviam falhado de forma catastrófica. Todas essas experiências coexistiam de maneira incompleta, criando uma sensação constante de instabilidade. A própria distinção entre simulação e realidade começou a se enfraquecer. Relatórios internos indicavam que certos operadores apresentavam respostas emocionais incompatíveis com o presente. Havia medo sem ameaça, exaustão sem esforço físico, luto sem perda identificável. Para os sistemas, isso ainda era classificado como ruído aceitável. Para o tecido da realidade, era um sinal de sobrecarga. Enquanto isso, os sistemas de antecipação passaram a enfrentar limitações inéditas. Linhas temporais que antes podiam ser descartadas com facilidade agora exigiam múltiplas intervenções. Algumas resistiam, outras se reconstituíam após serem eliminadas, retornando com pequenas variações, mas mantendo o mesmo núcleo de eventos. A guerra futura insistia em existir. As simulações começaram a se contaminar umas às outras. Estratégias desenvolvidas em uma linha do tempo surgiam espontaneamente em outra. Resultados previstos deixavam de ser confiáveis. O próprio conceito de probabilidade começou a perder significado, pois os futuros deixaram de ser independentes. A galáxia não estava lidando com múltiplas possibilidades. Estava lidando com um único futuro tentando se impor. Os analistas perceberam que, quanto mais tentavam evitar o conflito aberto, mais convergentes se tornavam as simulações. As variações diminuíam. Os desvios possíveis se estreitavam. O espaço de manobra estratégica estava se fechando. Pela primeira vez, surgiu a hipótese de que a guerra não estava sendo causada por decisões específicas, mas pela própria tentativa de controle absoluto do tempo. Os operadores, imersos nesse processo, tornaram-se sensores vivos da instabilidade. Alguns começaram a falhar de maneira irreversível. Suas consciências não conseguiam mais se reintegrar completamente ao presente após as projeções. Fragmentos de futuros descartados permaneciam ativos, interferindo na percepção contínua da realidade. Esses casos foram isolados, classificados e removidos do sistema. Ainda assim, o efeito acumulativo não pôde ser contido. Os sistemas detectaram um fenômeno novo. Certas decisões tomadas no presente começaram a refletir resultados de batalhas que ainda não haviam sido simuladas, como se o futuro estivesse antecipando a si mesmo. A causalidade estava sendo invertida. Nesse estágio, a guerra deixou de ser apenas uma estratégia de contenção e passou a ser um evento estrutural. O conflito não precisava mais ser iniciado. Ele já estava integrado ao funcionamento da realidade. As superpotências continuaram operando como se ainda houvesse controle. Novas simulações foram lançadas, novas linhas do tempo foram descartadas, mas o custo invisível crescia. Cada futuro eliminado tornava o restante mais rígido. Cada tentativa de evitar a guerra tornava sua ocorrência mais definida. E nos registros mais profundos dos sistemas, começou a aparecer um dado impossível de ignorar:
Em todas as projeções remanescentes, independentemente das variações iniciais, o mesmo evento final persistia. Um conflito aberto. Não como escolha, mas como consequência inevitável. O primeiro impacto no presente não foi reconhecido como parte da guerra. Surgiu como um erro isolado em sistemas que sempre haviam funcionado com precisão absoluta. Uma frota inteira deixou de responder por alguns segundos durante um salto interestelar. Nada foi perdido, nada explodiu. Ainda assim, aquele intervalo não deveria ter existido. Não havia, em nenhuma projeção anterior, a possibilidade estatística de um silêncio completo naquele ponto específico. Outros eventos semelhantes começaram a surgir. Rotas seguras passaram a apresentar desvios mínimos. Estações orbitais registraram microvariações gravitacionais incompatíveis com qualquer modelo conhecido. Processos industriais perfeitamente estáveis entraram em colapso sem causa identificável. Cada evento, isoladamente, parecia irrelevante. Juntos, formavam um padrão inquietante. O presente estava absorvendo impactos de batalhas que ainda não haviam ocorrido. Os sistemas de antecipação tentaram reagir, mas encontraram um limite intransponível. Pela primeira vez desde sua criação, não conseguiam gerar futuros confiáveis além de um determinado horizonte temporal. As projeções se tornavam turvas, instáveis, convergindo sempre para o mesmo desfecho indistinto. A guerra futura havia atravessado a barreira da simulação. O tecido da realidade começou a apresentar fraturas conceituais. A causalidade deixou de seguir uma direção clara. Alguns efeitos passaram a preceder suas causas. Decisões tomadas no presente produziam consequências que já haviam sido registradas como perdas em simulações anteriores. Era como se o tempo tivesse perdido sua hierarquia. Os operadores que ainda permaneciam ativos perceberam a mudança de forma imediata. Suas projeções passaram a exigir menos esforço. Alguns relatórios indicavam que certos cenários estavam se manifestando sem necessidade de simulação completa, como se o universo estivesse executando automaticamente aquilo que já havia sido ensaiado inúmeras vezes. As fronteiras entre antes, durante e depois começaram a se dissolver. As duas superpotências detetaram o mesmo fenômeno quase simultaneamente. Seus sistemas independentes passaram a produzir alertas idênticos, algo que jamais havia ocorrido. Pela primeira vez, ambos os lados estavam observando o mesmo presente se deformar, sem possibilidade de atribuir a falha ao outro. Isso representava um risco maior do que qualquer ataque direto. A tentativa de antecipar todas as possibilidades havia reduzido o universo a um corredor estreito de eventos obrigatórios. O livre-arbítrio estratégico estava sendo substituído por execução automática. Não havia mais espaço para manobras sutis. Cada ação empurrava a realidade mais fundo na única linha temporal restante. O conflito deixara de ser evitável. Frotas começaram a se posicionar no presente não por decisão política, mas por necessidade estrutural. Sistemas defensivos eram ativados sem ordens explícitas, respondendo a padrões que correspondiam a ameaças futuras já conhecidas. Movimentos militares passaram a ocorrer como reflexos condicionados do próprio espaço-tempo. A guerra estava se materializando. Ainda assim, nenhum tiro foi disparado. O silêncio era mais aterrador do que qualquer batalha aberta. Cada segundo sem explosões confirmava que o conflito estava sendo travado em um nível mais profundo, onde escolhas individuais já não tinham peso suficiente para alterar o resultado. Os analistas compreenderam tarde demais que o erro não havia sido iniciar a guerra antecipadamente. O erro havia sido tentar vencê-la antes que existisse. Ao fazer isso, haviam treinado o universo para repetir o mesmo desfecho. A repetição constante havia transformado possibilidade em certeza. O futuro não estava sendo previsto. Estava sendo ensaiado até se tornar inevitável. No coração de todas as projeções restantes, um dado tornou-se claro: o primeiro tiro real não iniciaria a guerra, ele apenas confirmaria algo que já estava decidido. O presente, agora fraturado,
avançava lentamente para um ponto de colisão que nenhuma simulação conseguia mais apagar. E pela primeira vez desde o início do conflito invisível, surgiu a percepção mais perigosa de todas. Talvez não houvesse mais um antes da guerra. Talvez a guerra já estivesse acontecendo. O primeiro tiro foi disparado sem surpresa. Quando finalmente aconteceu, não houve pânico, nem hesitação, nem choque estratégico. Os sistemas já estavam alinhados. As frotas já ocupavam posições que haviam sido simuladas incontáveis vezes. As defesas já estavam ativas antes mesmo da ameaça se tornar visível. O disparo real não inaugurou nada. Apenas materializou um evento que já existia em todas as projeções restantes. No instante em que a primeira arma atravessou o espaço, algo se encerrou. A guerra deixou de ser futura. O impacto físico foi devastador, mas limitado. Algumas naves foram destruídas. Algumas estruturas orbitais colapsaram. Perdas mensuráveis ocorreram. Ainda assim, nada disso representava o verdadeiro custo. O universo não reagiu à violência em si, mas à confirmação de um padrão. O que vinha sendo ensaiado havia se tornado definitivo. As linhas temporais remanescentes se consolidaram em uma única sequência contínua. O campo de possibilidades colapsou. O tempo voltou a fluir em uma única direção clara. Não porque o controle havia sido recuperado, mas porque não restava mais nada a ser decidido. A guerra agora existia apenas no presente. Os sistemas de antecipação tentaram executar novas simulações, mas falharam. Não havia mais futuros alternativos relevantes para analisar. Tudo o que poderia acontecer já estava contido naquela linha única. O universo havia escolhido eficiência em vez de variação. As superpotências continuaram lutando, mas a sensação de escolha desapareceu. Cada movimento militar parecia cumprir um roteiro já conhecido. Estratégias surgiam completas sem espaço para inovação. O conflito seguia adiante, como um mecanismo autônomo, alimentado por sua própria inércia. A guerra não precisava mais de comandantes visionários. Ela sabia exatamente para onde estava indo. À medida que os confrontos se acumulavam, tornou-se evidente que nenhum dos lados poderia alcançar uma vitória absoluta. Todas as simulações descartadas apontavam para o mesmo resultado final: desgaste, estagnação e sobrevivência mínima. Não haveria aniquilação total, tampouco haveria triunfo. A guerra não existia para ser vencida, existia para consumir o excesso. Civilizações inteiras reorganizaram suas estruturas em torno do conflito permanente. Economias, culturas e sistemas políticos passaram a operar em função de uma guerra que já não precisava ser justificada. O estado de combate tornou-se o novo equilíbrio. Com o passar do tempo, a memória de um antes começou a desaparecer. Novas gerações nasceram em meio ao conflito e cresceram sem a referência de uma galáxia em paz. Para elas, a guerra não era um evento histórico. Era uma condição natural e, paradoxalmente, o universo estabilizou. A instabilidade temporal que havia ameaçado rasgar a causalidade cessou. O espaço-tempo deixou de apresentar fraturas. A realidade voltou a se comportar de forma previsível, ainda que cruel. O preço da estabilidade havia sido a renúncia à possibilidade. Ao tentar evitar a guerra a todo custo, as superpotências haviam eliminado todos os futuros em que ela não acontecia. Restou apenas aquele em que o conflito se tornava permanente, controlado, contido dentro de limites aceitáveis. O primeiro tiro não iniciou a guerra. Ele salvou o universo de algo pior. Ao aceitar o conflito como inevitável, a realidade encontrou uma forma de continuar funcionando. A guerra tornou-se o mecanismo pelo qual o excesso de antecipação foi dissipado. Um sistema de alívio para um universo que não tolerava mais ser previsto até o fim. No final, a maior ironia permaneceu intacta. A guerra que acontecia antes do primeiro tiro só terminou quando o primeiro tiro foi disparado. E, quando terminou, deu lugar a algo mais simples, mais brutal e mais estável: uma guerra comum. Sem paradoxos, sem futuros descartados, sem a ilusão de controle absoluto. A galáxia sobreviveu, não porque evitou a guerra, mas porque finalmente parou de tentar escapar dela.